e que cada um tem a sua função, não é verdade? Mas que juntos, né, somos muito mais fortes em Cristo Jesus. E o tema, né, servindo com fidelidade. E em falar em fidelidade, eu gostaria de perguntar para vocês: o que vocês têm feito? O que Deus tem te confiado? O que Deus tem lhe entregue? E o nosso texto base é justamente Mateus 25, do 14 ao 30. Mas antes de começar, gostaria de orar, né? E eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos e orassem junto comigo. Pai, em nome de Jesus, agradeço, Pai, por essa oportunidade. Agradeço porque nós estamos aqui como corpo de Cristo, né, para poder receber mais de Ti, mas não só para ficarmos para nós, Senhor, mas para que a gente multiplique, meu Pai, e que em nome de Jesus cada um possa estar ativando os seus dons, os seus talentos, para que a gente possa alcançar mais vidas e que esse encontro será tremendo para a honra e glória do Senhor, porque estaremos servindo, sim, Pai, para a sua honra e sua glória, não para a nossa, Amém, mas para Deus. que aquelas vidas sejam transformadas, sejam impactadas, Pai, através de nossas vidas, Senhor, através daquilo que o Senhor tem entregue para a gente, para que a gente entregue para eles também, servindo em amor, em unidade. E eu declaro que esse encontro será tremendo e essas 21 pessoas serão de fato impactadas, Pai. Eu oro e peço que o Senhor possa falar por mim nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Lembrei da oração. Então, o nosso texto base é Mateus 25, 14 ao 30, que é a parábola dos talentos. No reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro, entregou 5 talentos, ao segundo, 2 talentos e ao último, 1 talento. Então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e o chamou para prestar contas de como havia usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O senhor deu 5 talentos para investir e o senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venham celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: Senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. O Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Tive medo de perder o seu dinheiro, por isso escondi na terra. Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei, por que não depositou o meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida, ordenou: tire o dinheiro desse servo e dei ao que tem os 10 talentos. Pois o que tem, mais será dado, e o terá em grande quantia, mais do que nada tem, mesmo que não tem, lhe será tomado. Agora lança esse servo inútil para fora da escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Amém. Essa parábola fala
Jesus estava contando em parábolas. Jesus sempre contava algumas coisas em parábolas. E o que esse texto nos traz? Esse texto traz também não só os talentos que a gente pode associar como dons, habilidades, né, que temos, que Deus entregou a gente. Esse talento era um valor monetário na época, era algo de grande valor. Então, era uma média de 20 anos de trabalho. Imagine só, um talento, em média de 20 anos de trabalho. Então, por mais que o terceiro cérebro ganhou somente um talento, ele ganhou muito, né? E eu não estou falando aqui só dos talentos, para que a gente associe a habilidades, a algo que a gente possa estar entregando, aos dons do Espírito. Mas o que me chamou a atenção é que foi um valor entregue a nós, né? Foi um valor entregue ali àqueles servos. E além disso, esse valor, ele é um propósito entregue e também de responsabilidades. Não é simplesmente qualquer entrega, é uma entrega que devemos ter responsabilidades. Então, os talentos enterrados nunca germinam, gente. Quem ousa plantar, colhe com abundância. Então, o que eu quero mostrar para vocês é, se Deus hoje chamasse para prestar contas da sua vida, e você teria coragem de mostrar o que fez com que Ele entregou em suas mãos? Então, isso é uma pergunta para que vocês possam refletir nesse momento. E Jesus contou essa parábola, ele contou no sermão sobre os fins dos tempos. Só que se a gente antecipar, né, o capítulo, falou sobre a parábola das 10 virgens. Então, a parábola das 10 virgens, ele falou sobre estar pronto. Já na parábola dos talentos, ele falou sobre ser responsável. E em seguida, se a gente dar continuidade ao texto, né, de Mateus 25, ele fala sobre o juízo final, que é sobre prestar as contas. Então, o que eu observei? Que não basta estar pronto, temos que frutificar para o reino, amém? Amém. E o homem, né, antes de viajar, ele confiou, né, a parábola diz que ele confiou os seus servos. E isso me traz um questionamento que, assim, quando Deus entrega, Ele confia. Ele não entrega porque Ele não confia. Então, se Ele entregou a você, é porque Ele confia e sabe que você é capaz. E o que o primeiro e o segundo servo tinham em comum? Eles receberam talentos diferentes, né, quantias diferentes, mas eles multiplicaram 100%. Né? E já o terceiro homem, ele enterrou porque teve medo do seu Senhor, né? Ele teve medo e Jesus, ele mostra que esse servo teve uma visão distorcida de Deus. Porque, gente, na verdade, que ele não conhecia como se fosse, né? Ele não conhecia o seu Senhor. Porque passando, né, mostrando para a gente como Deus, ele não é mal, né? Deus é bom e é muito bom. Amém. E ele mostra que quando a gente acaba tendo medo, enterrando os nossos talentos, é que a gente não conhece quem é o nosso Pai, né? E por que o medo? Porque ele teve medo. E o que o medo relaciona? O medo relaciona a falta mesmo de conhecimento. Mas, se ele tivesse temor, é totalmente diferente. Não era falta de conhecimento, era falta de conhecimento. Por quê? Porque quando ele conhece, quando a gente conhece, a gente tem um temor ali. E o medo, ele paralisa. Já o temor, ele conduz à obediência e traz vida. Então, totalmente diferente quando se tem medo e se tem temor a Deus. E eu faço também outra pergunta. Vou fazer várias perguntas para vocês. O que tem te paralisado? O que tem lhe trazido medo ao ponto de você não multiplicar ou não fazer aquilo que tem que ser feito? Né? João iniciou e aprendeu hoje que se tem medo, vai com medo mesmo. Né?
E é isso, a gente precisa enfrentar os nossos medos. Sabe por quê? Porque não estamos sozinhos. Deus está conosco. É totalmente diferente. Né? E além de enterrar o seu talento com medo, ele ficou justificando, né, o seu motivo. E se mostrou passivo, negligente. E isso não condiz com o reino de Deus. Sermos passivos e negligentes. E às vezes é como diz o nosso apóstolo, né? Quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada, não é verdade? E mais só que as desculpas, elas não anulam as nossas responsabilidades. Então não adianta dar desculpas. E se Deus te entregou, então escuta o que eu estou falando. Se Deus te entregou algo, é porque Ele confia em você. Mas basta você confiar em você. Porque se a gente não confia em nós mesmos, de fato, ficamos paralisados. Mas Deus entregou algo valioso para cada um de vocês, para multiplicar no reino dele. Amém? Amém. E talvez a gente tenha medo, né? Mas o medo de errar, o medo de ser julgado, o medo de ser criticado, não é verdade? Mas uma coisa que ele entregou, que nós, e na palavra diz que somos cooperadores de Deus. O que significa isso? Significa que Deus está conosco, trabalhando junto conosco. Então, não há por que ter medo, porque se Ele entregou algo, Ele está junto com você nessa. Olha só que maravilha. E aí que a gente possa se inspirar nisso e crer nisso e fazer com que cada vez mais vidas sejam alcançadas, amém? Então, às vezes, o medo talvez você tenha uma voz bonita e tem medo de cantar. Talvez você seja um líder de excelência e tem medo de liderar. Tem medo de abrir uma célula, porque o que os outros vão pensar? E se eu errar? Né? Talvez Deus tenha te entregado o dom de cura, o dom de milagres, né? O dom da fé. Mas esse medo de falhar, esse medo de fracassar, nos paralisa. E paralisa aquilo que a gente poderia ter feito e poderia ter alcançado para o reino de Deus. Né? E quando a gente entende isso, tudo muda. Por quê? Porque você é importante para o reino de Deus. E Deus, Ele vai entregar a você aquilo que você pode entregar. Ele não vai cobrar de você aquilo que não pode, aquilo que Ele não entregou. Ele só vai cobrar de você aquilo que Ele entregou. E muitas vezes a gente espera uma decisão, um direcionamento, né? Tá, Deus me entregou algo, mas o que vou fazer com esse talento, com esse dom, ou que algo que Ele me entregou? E esse direcionamento, na verdade, a partir do momento que Ele já entrega, já é para ser feito. Às vezes não precisa de um direcionamento para isso. Então, a cada dia mais que a gente possa fazer aquilo que tem que ser feito, porque Ele já confiou a você. Amém? E às vezes esse medo da crítica, do fracasso, e eu quero que vocês lembrem de alguma coisa. No reino de Deus, fracasso não é não tentar, é não dar e não dar certo. O fracasso é nunca tentar. Isso que é fracasso. Porque a gente vai tentando, vai aprimorando, que a gente aprendeu aqui, né? Vamos aprimorando, às vezes no início é um pouco mais difícil, mas aí a gente tem ali um entendimento melhor. É claro que cada vez que a gente vai se preenchendo, né, do Espírito Santo, o Espírito Santo vai dando os direcionamentos, e aí a gente vai fazendo. Mas precisamos dar o primeiro passo. E se a gente for para esperar estar pronto, nada acontece. Treinando e ficamos bons a cada passo que demos, né? E você às vezes pode estar esperando um comando, como eu falei, mas Ele já te entregou. E precisamos hoje mesmo, mais do que nunca, dar um primeiro passo de fé para a multiplicação do reino de Deus, conforme a capacidade de cada um de vocês.
E Deus não dá aquilo que não é para você. Ele vai dar aquilo que, de fato, você vai conseguir entregar de forma excelente ao reino. E a nossa missão, como o tema é servindo com fidelidade, a nossa missão é ser fiel ao que Ele entregou nas nossas mãos. Por que eu estou falando isso? Teve um dia, vou contar uma experiência para vocês, que eu fui fazer uma devocional e sentei e falei: Deus, quem sou eu? Eu sou quem? Quem sou eu em Cristo Jesus? Me fale quem sou eu. E eu comecei a pedir para o Espírito Santo me dar um versículo, me dar um capítulo, algo para que Ele pudesse falar no meu coração. E foi aí que Ele falou Mateus 25. E, gente, eu não sabia o que era Mateus 25. Mateus 25, e eu comecei a ler aquilo. Quando comecei a ler a parábola dos talentos, me chamou a atenção, eu levei um susto. Por quê? Porque eu sei que Deus tem entregado a mim talentos para poder usar. Inclusive, no primeiro amor, lá no início, parece que a gente está mais ativo, a gente está mais ligado para que o que Deus entregou. E eu comecei a falar: Senhor, mas por que não acontece hoje o que acontecia antes? Às vezes a gente se questiona que lá no passado era diferente do que o dia de hoje. Mas na verdade não é o que mudou, não foi o que Deus mudou ou o tempo que mudou. Fomos nós que mudamos. Às vezes as nossas prioridades que mudam. E aí eu estava até falando com o João, eu falei assim: nossa, antes já sonhava toda semana, tinha sonhos de revelação, tinha profecias, Teve até um dia que foi bem no início mesmo, eu vinha muito para o culto, e quando a gente vem para o culto, nós somos cheios, abastecidos. E teve um dia que eu me lembro que o João estava com muita dor nas costas. E ele deitou ali com muita dor nas costas. Eu fui atrás dele, eu falei: eu vou orar aqui com fé, que eu aprendi que dá certo, orar com fé. Aí eu comecei a orar: seja curado em nome de Jesus, bem baixinho. Ele nem me viu que eu estava atrás dele. De repente ele deu um pulo. Ele: você orou por mim? Aí eu: por quê? Eu assim: peraí. Aí começou lá, pegou, se pendurou na porta. Ele dá uma dor nas costas. Aí ele: nossa, eu não estou sentindo nada, mas algo aconteceu. Aí eu: não, você está de brincadeira, Ele: é sério, algo aconteceu. Então eu creio sim que naquele momento ele foi curado através da nossa fé. E é justamente isso que Deus quer, que a gente creia, que a gente se inspire nisso, que a gente ative os nossos dons para que a gente possa curar, para que a gente possa libertar, para que a gente possa dar uma palavra de vida, para que a gente possa de fato fazer a vontade dele. Amém? Amém. E quando a gente enterra o nosso dom, ele atrofia, Mas se você coloca em movimento, ele cresce e abençoa a todos. Ou seja, quem usa cresce e quem enterra perde. E eu fiz uma lista, gente, de talentos, porque eu comecei a ver esse texto e comecei a me questionar: nossa, quantos talentos Deus me deu? E é sério, gente, eu fui lá no chat GPT, coloquei na lista talentos, Me deu uma lista de talentos, de habilidades, de dons do Espírito. Comecei a fazer a lista. E eu fiz assim uma coluna de que o talento que eu sei que Deus me entregou, o talento que eu estou usando e multiplicando e aquele talento que eu enterrei. Por incrível que pareça, e misericórdia, quando eu fiz a lista, quase todos estavam enterrados. Mas não foi proposital. É sutil. É muito sutil. Porque é aquilo que quem estava aqui domingo eu falei, às vezes a gente está no modo automático, da vida, do dia a dia, é trabalho, é casa, enfim, é projeto,
venho para a igreja, mas o que acontece? Deus quer usar você. E Ele quer me usar e quer usar você também. E quer usar com aquilo que Ele me entregou. E não que Ele me entregou. E vai usar conforme cada um pode receber esse talento. Né? E aí eu deixo a pergunta para vocês. O que vocês estão fazendo com o tempo de vocês? O que você está fazendo com os dons e os talentos que Deus lhe entregou? O que você está fazendo com as portas que Ele abriu para você? Porque os talentos, gente, a gente não só vai usar os dons, vamos dizer assim, a gente só não usa na igreja. É para a gente usar lá fora. É no nosso trabalho, é dentro da nossa casa, é com nossa família, é na nossa faculdade, é aonde estão as pessoas que precisam ser resgatadas, que precisam de fato ser salvas. É para isso que a gente precisa. Não é para nos engrandecer, não é para que as pessoas nos elogiem, é para que a glória dele seja glorificada, que a glória dele seja vista através de nós. Amém. Amém. E quando o Senhor voltar, que Ele olhar para você, que Ele diga, muito bem, servo bom e fiel. Que Ele olhe para você e fale, você foi fiel no pouco, e eu colocarei sobre o muito, entre o gozo do meu Senhor. Amém? Amém. E que vocês possam, nessa noite, fechar os seus olhos nesse momento. E que possa falar com o nosso Pai que talentos e dons que Ele entregou a você. E que o que você tem feito? Você tem multiplicado ou você tem enterrado? Aleluia, Senhor. Fala conosco nessa noite, Pai. Possa, Senhor, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor tem nos entregue, Pai. E que a gente tem negligenciado, Senhor. Nos nossos, Senhor. Oh, Pai. Que a gente saia daqui hoje, Senhor. Que a gente desenterre, Pai, aquilo que está enterrado, Senhor. Oh, meu Pai, nos mostra. O que podemos fazer a partir de hoje? Nos use, Senhor.
Que o Senhor nos diminui, que o Senhor cresça, que o Senhor nos diminua, Pai, que o Senhor cresça em nossa vida. Que sejamos servos fiéis e responsáveis pelaquilo que o Senhor nos entregou. Olha conosco, Pai. Mostre, Senhor. Mostre os dons que o Senhor nos entregou. Os dons do seu Espírito, Pai. Mostre as habilidades que o Senhor nos deu. Para que a gente possa servir o seu reino com alegria. Para que pessoas sejam alcançadas, Pai, através de nós, através daquilo que o Senhor nos confiou. Vocês podem colocar a mão de como se fosse receber. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que essa noite, todos os talentos que foram enterrados sejam desenterrados em nome de Jesus. E essas pessoas possam ativar os dons, ativar os talentos que o Senhor deu a elas, em nome de Jesus. Sejam ativados os dons, sejam ativados os talentos, para sua honra e sua glória, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Que pessoas sejam curadas através da sua vida. Que pessoas sejam libertas através da sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Que a palavra seja entregue através da sua vida, em nome de Jesus. Que haja cura, que haja salvação, em nome de Jesus. Que haja multiplicação para o seu reino, em nome de Jesus, Pai. É que eu peço, Senhor, nessa noite, ative, Pai, os nossos dons. Nos mostre, Pai, aquilo que está enterrado, para que a gente desenterre, e que o Senhor ative esses dons novamente em nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque há muitos cativos, Senhor, e através da sua vida, pessoas vão ser salvas, vão ser libertas para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, por esse momento, Pai. Eu te agradeço porque esses irmãos que estão aqui serão estrategicamente usados para a sua honra e sua glória. Amém. Serão usados aonde eles forem, aonde eles pisarem os seus pés, em nome de Jesus. Que haja palavra de vida na boca deles, em Amém, nome de Deus. Jesus. Que haja palavra de vida, de cura, em nome de Jesus. Amém, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, porque eu já estou vendo a multiplicação. Aleluias. Eu já estou vendo a multiplicação para o seu reino, Pai. E que a gente não negligencie aquilo que o Senhor nos entregou, Pai. E que a gente possa usar isso em unidade como seu corpo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Aleluia.